entre aspas, né? Eu vou apresentar aqui um pouco da escola para vocês, um pouco da estrutura física, dos cursos, e vou falar também um pouco de mim, assim, um pouco da minha trajetória, porque eu acredito que existam algumas particularidades aqui, cursar filosofia no interior, né, do estado. A minha cidade, que é Camusim, fica a mais ou menos 140 quilômetros da universidade mais próxima de filosofia, que é em Sobral, né, na UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Então, todo dia eu tinha que pegar ônibus, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então, se vocês não se importam, eu vou iniciar aqui a apresentação. Como é que tá o áudio aí para vocês? Tá ok? Tá Ah, ok, Tá Marcos. perfeito. legal? Porque aqui não pode ficar nublado que a internet cai. Pronto, pessoal, eu estou compartilhando aí com vocês um slide, só para deixar vocês na vontade de visitar a escola. É um slide somente com imagens, somente com fotos, né? Vou tentar contar essa história através de fotos e vou deixar com vocês aí com aquele gostinho de quero mais, né? Aquele gostinho de quando passar a quarentena, comprar uma passagem para a Granja e visitar aí a nossa escola. Então, pessoal, bom dia. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação para vocês da EEP Guilherme Teles Gouveia, carinhosamente chamada aqui na cidade e região de Escola Agrícola. Se você perguntar para alguém se alguém conhece a Escola Guilherme Teles Gouveia, pouca gente vai dizer que conhece, mas se você perguntar pela Escola Agrícola, eita, todo mundo sabe, né? Então aqui é a frente da escola, né? Antes dessa frente aqui tem um caminho, porque você desce na estrada e aí pega esse caminho, né? E aqui é a fachada da escola. Como vocês podem ver, a vegetação aqui já indica que a escola é no meio do mato, né? No meio do sertão, mas um sertão muito interessante. Mas antes de falar da escola, pessoal, eu vou falar aqui um pouco da minha graduação, né? Me graduei, aliás, eu entrei na universidade no ano de 2011 e saí no ano de 2017. Foram quase 6 anos na Ai, minha professor, graduação. o senhor conhece o Marcos? Oi, conheço. Quase me mata na banca, na minha banca. Eu conheço ele, ele fez, eu acho que mestrado ou doutorado lá na UFC com o professor Eduardo. Ah, conhecia ele. Isso, Legal exatamente. ele. E eu peguei ele tanto na graduação, como peguei no mestrado agora, no mestrado profissional. E ele participou das minhas duas bancas, tanto da banca da graduação como da banca do mestrado. Na banca da graduação ele quase me mata. Foi os comentários dele foram muito duros assim, Ele é mas aí muito. eu não entendi porque no final ele me deu 9 no meu TCC. Aí eu fiquei pensando, rapaz, o cara faltou me matar para no final me dar 9. Eu pensei que eu ia ficar reprovado. Mas aí depois ele conversou comigo e tal, disse que aquilo era só pelo meu crescimento. E aí na banca do mestrado eu chamei ele novamente, e aí já foi um pouco mais relax, né? Mas aí eu entrei no ano de 2011, no curso de filosofia, e só saí em 2017. Porque nesse período, pessoal, na UVA houveram muitas greves. A gente pegou pelo menos 3 greves. Porque a UVA, apesar de ser uma universidade estadual, ela tinha e tem ainda muitas dificuldades, pessoal, de manutenção. Em 2011, de 2011 a 2017, a gente não tinha um restaurante universitário, a gente não tinha residência para os estudantes.
Então era tudo muito complicado, sabe? Às vezes você tinha que escolher se você ia comprar a Xerox ou se você ia jantar. Muito difícil mesmo, né? E naquela época eu, muito novo, entrei com 17 anos na faculdade, liso, liso demais, não tinha dinheiro para nada, só a minha mãe que me dava, minha mãe também professora, né? Não tinha muito, então foi um período de muita dificuldade, mas eu consegui superar essa etapa, né? Aqui o professor Marcos Fábio, aqui do lado, me abraçando aqui, é o professor Jefferson Aquino, ele também é conhecido como poeta de meia tigela, não sei se vocês já ouviram falar. E aqui de camisa amarela é o professor Rômulo Diniz. Aqui foi o dia da minha apresentação, né, do TCC, que foi um dia muito louco, pessoal. Porque, como eu moro em Camusim, 140 quilômetros, dá mais ou menos 2 horas de viagem de Camusim para Sobral, todo santo dia. Né? 2 na ida e 2 na volta. Então a gente sai daqui 4 horas da tarde de Camusim, pega o ônibus da prefeitura, vai para Sobral, chega lá às 6, assiste a aula até às 10 e volta. Chega em casa meia-noite, né? Isso quando o ônibus não quebrava, quando passava por cima de um jumento no meio da estrada, que às vezes acontecia. E no dia do meu TCC, especificamente, o ônibus ele quebrou na ida. Então já bateu um desespero, né? E aí eu fiquei no meio da estrada, tentando conseguir carona no D20. Parecia aquele filme Ai Que Vida, não sei se vocês já assistiram, né? Mas foi bem tenso, mas no final deu certo. Aqui foi o tão sonhado dia da formatura, e aí eu continuava sem dinheiro, né, pessoal? Vi aquele pessoal tirando foto na cadeira bonita, e aí era R$ 80 só para tirar foto na cadeira. Eu, menino, quer saber? Vou pegar aqui um banco qualquer e vou tirar minha foto eu mesmo. Aí minha mãe tirou essa foto aí, uma pose clássica, né? Que eu utilizo, que os alunos me conhecem por essa pose aí com a mão no queixo. Espero que logo, logo vocês também cheguem nesse dia, cheguem nesse momento. Espero que a pandemia já tenha passado, né? É um momento, assim, fascinante para a gente se abraçar, né? É um momento muito emocionante, não só para a gente, mas para toda a família. Aqui, pessoal, é um pouco da escola, né? Essa foto aí é de uma sala de aula que a gente construiu no meio do mato, né? Porque a escola ela tem esse prédio, que é o prédio principal, mas na parte de trás ela tem uma área verde imensa, que é onde ficam os animais, é onde fica um açude, que eu vou mostrar já já para vocês. E aí a gente decidiu fazer uma sala de aula embaixo das árvores, embaixo das mangueiras, né? E é muito interessante. E às vezes, quando eu estava muito estressado, eu ia para essa sala ficar refletindo um pouco. Não sei se dá para vocês verem aí, mas eu era muito novo, né? Quando eu tirei essa foto, foi no meu primeiro ano na escola, e eu só tinha, pessoal, 19 anos quando eu iniciei a lecionar, quando eu comecei a lecionar na escola. Aqui na nossa região existe uma carência muito grande de professor de filosofia e quando vai abrindo vaga nas escolas, eles vão abrindo os editais e a gente vai se inscrevendo, né? Então, primeiro eles abrem para quem é efetivo, se não aparece, eles abrem para quem é graduado, aí se não aparece ninguém, eles abrem para quem está fazendo o 7º período, e aí se não aparece ninguém de jeito nenhum, eles abrem para quem está cursando. E com 19 anos eu estava no 3º período. E a diretora da escola, como ela já tinha feito todos esses processos, né, e não tinha aparecido ninguém, e ela tinha sido minha professora no ensino médio, e sabia que eu estava fazendo filosofia, aí ela me convidou, sabe? Ela me convidou, eu no 3º período, para assumir 6 turmas na época, 6 turmas de ensino médio. Eu aceitei porque era um emprego, né? Eu estava liso, mais do que sabão molhado. Só que aí, pessoal, foi muito difícil, viu? Foi muito difícil,
porque eu era praticamente da idade dos alunos. Tinha aluno que tinha 18 anos e eu tinha 19. Então eu olhava assim, né, e ficava com aquele medo. Meu maior medo era os alunos fazerem uma pergunta e eu não saber responder. Então tinha aquela tensão, né? E nos 2 primeiros meses eu quase não dormi direito, só pensando, né, rapaz, e se o aluno me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou tá lascado, né? Só que aí com o tempo esse medo foi passando, né, foi ficando um pouco mais experiente, alguns erros, alguns acertos também, mas de lá para cá já fazem aí quase que eu entrei em 2013, já estamos em 2021, né? Fazem 8 anos já que eu estou na escola, como vocês podem ver já com muitos cabelos brancos, né? Dessas aulas, dessa experiência. Aqui são alguns animais que tem lá na escola, né? Tem muitos animais. Eu pensei que eu tinha mais fotos, mas eu tenho poucas. Lá tem cabra, bode, tem porco, tem galinha, só não tem gado, né? Boi, vaca, até cavalo de vez em quando aparece lá, né? Então tem aqui, ó. Eu adoro botar comida para eles quando os trabalhadores estão botando lá comida, eu vou ver, que eu acho muito interessante. E eles são muito carinhosinhos, esses pequenininhos aqui, ó. Eles deixam a gente pegar eles no braço. Muito interessante. Aqui é uma foto de formatura dos alunos do curso de agropecuária. Aqui bem aqui, ó. Eu era diretor de turma deles, uma espécie de padrinho da turma. E aqui atrás, pessoal, é um trator, né? Não dá para ver direito, mas aqui atrás é um trator representando aí o curso dele. É um ambiente muito legal, muito interessante, um ambiente que tem muito verde, que os alunos eles já vêm desse contexto, então para mim que fui criado assim numa urbanidade maior, é muito interessante ter esse contato, esse contraste com os alunos. Aqui é um sangradouro que tem lá na escola, né? Aqui é um professor do curso de agroindústria que a gente sempre dá uns passeios pela escola. Aqui é o açude que eu falei para vocês. Tudo isso aqui é dentro da escola. Muito interessante. Dá para tomar banho, dá para pescar. De vez em quando a diretora autoriza a gente a pescar. Aí a gente faz churrasco. É muito legal. Aqui outra imagem do açude. Ó. E você olha e não vê o final do terreno, não. A escola é imensa. Aqui são imagens dos alunos, né, fazendo a minha pose clássica, com a mão no queixo, pensando. Aqui, pessoal, são algumas imagens que eu selecionei de algumas metodologias, né, que eu tentei aplicar com esses alunos. Porque, como eu falei para vocês, esses alunos, eles vêm de uma realidade muito ruralizada na sua grande maioria. Acredito que 80% dos alunos, eles vêm de comunidades rurais. Aí você tem outros 20% que já são ali mais da cidade, né? Mas eu tive uma dificuldade muito grande, né? Principalmente no início, de como inserir a filosofia na vida desses alunos. Porque são alunos que chegam com uma dificuldade muito grande de leitura, são alunos que chegam com uma dificuldade muito grande de escrita, são alunos que muitas vezes não dominam as 4 operações matemáticas. Então, como é que eu vou passar, por exemplo, um texto para que esses alunos interpretem, sendo que eles não sabem interpretar direito? Como é que eu vou pedir, por exemplo, para um aluno escrever 30 linhas a respeito de algum conceito filosófico, sendo que ele não sabe escrever, não conhece as regras gramaticais? Então, a gente vai tendo que criar essas estratégias, né? De acordo com o desenvolvimento deles. Então, eu tentei aplicar muitas metodologias, né? Seminários, peças de teatro,
sempre trabalhei muito com música, porque eu tenho essa facilidade com música, né? Eu sei tocar violão, sei tocar alguns instrumentos. Então eu comecei a pegar essas minhas habilidades e utilizar em sala de aula. Muitos professores, colegas meus, eles não têm essas habilidades artísticas, né? Então o que é que eles fazem? Eles convidam os alunos que têm. Porque toda escola tem alguém que sabe tocar violão, toda escola tem alguém que sabe cantar, toda escola tem alguém que, sei lá, que já participou de uma peça de teatro. Então você pode explorar essas habilidades que os alunos já possuem, caso você não tenha, né? Então aqui foi a apresentação de um seminário que a gente fez sobre Heidegger. Heidegger, que é um filósofo considerado difícil, né, por muitos, pois a gente viu no ensino médio, gente. Heidegger no ensino médio. E aí eu separei aqui alguns temas do existencialismo, né? Angústia, medo, liberdade, morte. E aí os alunos, eles, além da apresentação dos conceitos, eles tinham que trazer algum objeto artístico, uma poesia e tal, sempre fazendo essa ponte. E aí eles sempre se desenvolveram muito bem. Eu, pessoal, comecei a ficar conhecido na escola como um professor meio doido, assim, né? Nunca, para tentar chamar a atenção dos alunos, eu tentei fugir do modelo convencional. Então era muito comum nas minhas aulas eu chegar com esse lençol aí, ó, tentando imitar a roupa dos helênicos, né? Tentando imitar a roupa dos gregos. E para os alunos é um choque muito grande. Eles olham assim, parece não acreditar naquilo que eles estão vendo, né? Porque eles não esperam que o professor chegue de lençol na sala de aula, fantasiado de grego. E aí eu comecei a inventar um monte de coisa, um monte de fantasia. Aqui foi um aulão que eu dei lá na escola, junto com a professora de língua portuguesa aqui, que também é minha esposa, né? A gente se conheceu na escola. E aí a gente começou a contagiar, a gente dava esses aulões fantasiados, e os alunos adoravam, né? Porque eles começaram a aprender brincando. Quando eles menos percebiam, eles tinham aprendido. Aqui foi uma outra aula que eu dei, num cursinho da cidade, né? Cursinho para o Enem. E o interessante, pessoal, é que esse aulão foi um aulão interdisciplinar, filosofia e história. E esse professor aqui, o professor Adriano, ele é um cara super sério, é um cara super formal. E aí, quando ele me convidou para esse aulão, eu disse, Adriano, eu vou, mas tem uma condição, tu vai ter que se fantasiar de grego. E ele relutou, sabe? Ele, não, Santiago, Deus me livre fazer isso. Eu, não, cara, tu vai ter que ir. Aí ele, pois tá bom, pois eu vou pegar o lençol e botar só por cima, não vou fantasiar igual tu, não. Eu, não, pois tá bom, já serve. Aí ele botou o lençol só assim, né? O lençol ré e feio, acho que ele roubou, foi da avó dele, esse lençol. E aí botou por cima, mas os alunos, né? A sala aqui é imensa, é um auditório. Mais de 80 alunos. Os alunos ficaram espantadíssimos. O professor Adriano, porque de mim eles já esperam qualquer coisa. Mas do professor Adriano foi uma experiência única. E os alunos sempre têm curiosidade, né? Se eu vou de calça ou não. E aí fica esse mistério. Mas o professor Adriano, ele ficou aqui com a calça à mostra, né? Aqui são outros momentos de apresentação. Aqui foi um momento que eu fiz com os alunos da graduação da UVA, onde eu expus algumas metodologias, né? Principalmente as paródias. As paródias são o meu carro-chefe, né, gente? Como vocês puderam ver aí nas aulas. Sou muito conhecido por causa das minhas paródias. Eu acho que no total eu tenho umas 7, 8 paródias que eu fiz com os conteúdos filosóficos. As paródias eu utilizo mais nas aulas de revisão, né? Ou então nas aulas de introdução de algum conteúdo, para facilitar, né? Eu procuro utilizar músicas que estão no momento, que os alunos já conhecem, que os alunos já gostam, e aí modifico a letra, né? Faço um resumo,
elejo ali os principais conceitos e taco em cima da letra, fica super interessante. Aqui são algumas ações, né, que a gente realizou na CRED 4, que é a CRED que eu faço parte, por conta dessas metodologias diferenciadas, né, eles sempre me chamam para participar de alguma coisa. E aqui, pessoal, é tudo professor, viu? Tudo professor sem juízo, que eles de escolas diferentes, né? Eles acabam se juntando e aí a gente faz uma espécie de caravana. A gente vai, principalmente nas escolas do interior, a gente dá aulão, né, para os alunos quando está mais próximo da prova do Enem. Ano passado, infelizmente, não teve, né, por conta da pandemia. Acredito que esse ano também não vai ter. Aqui sou eu, ó, apresentando lá um rap que eu fiz. Show de bola. E aqui é a Mulher Maravilha dançando para mim, né? Aqui mais uma imagem dessa caravana, sempre com as paródias. A minha fantasia aqui, gente, era para ser de Deadpool, né? Mas eu fiquei aqui uma mistura de tiazinha com, sei lá, com um malandro aqui, sei não. Ficou meio estranha a fantasia. Aqui é uma paródia, né? Que eu acredito que eu cantei na aula para os meninos lá dos primeiros anos. Uma paródia que fala sobre o surgimento da filosofia. E aí eu sempre resgato a letra, né? Tento mostrar para os meninos quais são os caminhos. É uma forma bem interessante, é muito legal você ver, por exemplo, no dia da prova, os meninos cantarolando bem baixinho a música para tentar responder algumas questões. E são paródias que ficam gravadas na mente a vida toda. Tem alunos que já terminaram há uns 4, 5 anos, e quando eles me veem, eles já cantam a paródia. Então, quando eles escutam, nem sabe mais cantar a letra original, só sabe cantar a paródia. Aqui, pessoal, foi uma apresentação que eu fiz no Seminário Docentes, que foi um evento científico da SEDUC, né? Porque eu comecei a escrever essas minhas experiências docentes no formato de relato de experiência e artigo. E é uma dica que eu deixo para vocês, né? Tudo que vocês fizerem, sempre que vocês aplicarem uma metodologia, alguma coisa, registrem, certo? Faça o registro disso. Por exemplo, no estágio agora vocês vão fazer o relatório, né? Já é um registro. Quando vocês começarem a dar aula, registrem as metodologias diferenciadas que vocês fazem. Né? Eu tive um artigo publicado nessa revista que foi a respeito de uma aula que eu dei na cozinha da escola. Aqui uma imagem. O tema era a luta de classes, né? Karl Marx. E aí eu levei os alunos para fazer uma entrevista com os funcionários da cozinha, para que eles vissem não só as dificuldades, né? Mas realmente conhecessem um pouco do mundo deles. Eu sei que depois dessa aula, quase que acontece uma revolução marxista na escola, porque os alunos ficaram indignados com o baixo salário que esses funcionários recebiam, e porque a gente fez os cálculos, né, de quanto custava cada refeição, de quanto o dono da empresa ganhava e de quanto cada funcionário ganhava. Eles quase fizeram aí uma manifestação para para aumentar o salário dos funcionários. Foi bem legal. Né? Aqui foi uma apresentação ainda nesse seminário. Aqui um outro projeto que eu fiz, chamado Catarse Filosófica, que era um projeto que eu incentivava os alunos a dialogarem com as pessoas. Muito interessante. Aqui uma outra turma na cozinha. Essa aula na cozinha, ela me rendeu assim boas publicações, viu? Participei de alguns eventos onde eu expus a metodologia e os alunos realmente ficaram muito impactados com essa aula. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série Merli da Netflix, mas eu me inspirei nela. No primeiro dia de aula da série, né? Essa série ela conta a história de um professor lá na Espanha
professor de filosofia com a sua turma, Merli o nome. E aí na primeira aula ele leva os alunos para a cozinha, mas não tem nada a ver com a forma que eu fiz, né? E aí eu assisti e achei muito interessante. Só que eu dei a minha adaptada, né? Eu levei os alunos para a cozinha, produzi um roteiro de uma entrevista para eles fazerem lá com os funcionários, e aí casou direitinho, foi bem legal. Aqui, pessoal, é uma outra imagem de uma outra metodologia que eu utilizei já na pandemia, que foi a gravação de podcasts. Aí, se vocês olharem no meu canal, vocês vão encontrar alguns podcasts, né? Que é tipo um programazinho de rádio, só que, no meu caso, com uma qualidade bem menor. Durante um tempo eu fiz isso, porque alguns alunos eles não têm como assistir a aula ao vivo, então eu jogava no YouTube e eles assistiam quando desce. Só que foi liberado para a gente o recurso da gravação aqui das aulas, né? Então, após a liberação desse recurso, eu parei de gravar os podcasts. Mas também escrevi a experiência e vai ser publicado agora, né, num livro, numa coletânea da Secretaria de Educação, sobre educação nos tempos da pandemia. Muito interessante. Aqui são os links de algumas aulas também que eu dou por aí, pelo YouTube e tal. Às vezes a galera me chama. E é isso, né? Deixei aqui o meu contato com vocês, mas vocês já têm. Então é isso, pessoal. Espero que vocês que tenham dado aí para ter assim um pouco mais de noção de como seria se vocês tivessem aqui visitado a minha escola, né? Se a gente tivesse a oportunidade de conviver. Espero que um dia a gente possa se esbarrar por aí, tomar um café e conversar bastante. Se for por aqui, ainda é melhor, né? É bom que a gente dá uma voltinha na praia, dá uma volta lá em Granja, e aí a gente aproveita melhor. Tá bom? Pois agora é com vocês. Eu queria até falar, antes da gente partir para a entrevista, porque quando você para fazer pesquisa sobre a educação, aí você sempre vai bater em lugares tipo, sei lá, Noruega, o modelo de educação interdisciplinar, transdisciplinar, sendo que a gente está vendo isso nessa escola agrícola, onde você tem a sala de aula, onde você tem uma sala de aula ao ar livre, onde você tem a oportunidade de ver animais e ver um açude, interagir com tanta coisa, que eu acho que, assim, é muito mais enriquecedor do que a gente está aqui na capital, sabe? Enriquecedor, pelo menos no sentido de aprender filosofia mesmo, onde você às vezes até tem que pensar e olhar para longe, olhar para um mato, olhar para um verde, ouvir, sabe, aguçar os seus sentidos. Eu acho isso assim extremamente incrível, assim. Eu acho que a vontade que dá de fato é de sair daqui e ir até a escola, conhecer, andar, assistir aula, ouvir, porque quando, como eu já tinha falado no WhatsApp, né, você vê os alunos tentando responder coisas muito difíceis, como o que era filosofia, né, e o que era a fé, e você vê que casa muito com o ambiente deles, assim, eu acho que é muito bom para eles estar tentando falar dessas coisas aonde eles estão, sabe? Eu acho que conhecendo a escola agrícola agora, para mim eles estão numa vantagem geográfica muito grande do que a gente que está aqui. E eu acho que eles precisam, em algum momento, ter noção de como eles estão com um privilégio bom, sabe? De entender. Pô, Heidegger, eu falei sobre Heidegger na UFC, falei pro Custódio, que na época era o vice-reitor da UFC, então eu senti aquela pressão, e para mim foi super difícil, coisa que a galera já tá fazendo na escola, então assim, eu acho que foi incrível, incrível ver essa experiência por slide, dá vontade mesmo de conhecer pessoalmente. Show. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu, assim como o Pedro, também fiquei encantada. Até eu fiquei já imaginando como seria dar aula aí, né?
porque a gente vê exatamente essa riqueza que aqui nós não temos, que é exatamente essa questão da interação com o meio ambiente, uma coisa tão falada, tão comentada hoje, que a gente tem que pensar, repensar, e eu acho que, assim, é uma escola que eu fiquei, assim, estou encantada mesmo com o espaço que vocês têm aí, com tudo que vocês têm, e as possibilidades de até formar mesmo cidadãos tão mais conscientes do que aqui, porque aqui, aqui em Fortaleza a gente fica vendo que a gente não tem o material. Então, por exemplo, eu sou professora do ensino fundamental, né? Então, eu vejo que muitas das vezes nos falta aquilo para que a gente possa mostrar para a criança até como é que é. E aí, não, vocês têm a possibilidade de estar mostrando tudo isso, e é muito rico. Eu fiquei encantada, ó, louca para. Eu gostaria muito que a gente pudesse ter tido o privilégio de conhecer, de visitar. Parabéns para você, e assim, magnífico também, assim, por a sua criatividade, vendo aí as fotos dos seus trabalhos, é muito, eu fiquei assim imaginando, meu Deus, quanta criatividade, e eu acho que isso é fundamental para o jovem, para o adolescente, porque é uma fase que está em transição, e nessa fase de transição ele precisa muito ter uma figura mesmo de mostrar como que funciona, como que a gente pode fazer diferente. Eu acho, para não estar repetindo sempre a mesmice. Então, parabéns para você. Muito, muito feliz por ver você desenvolvendo um trabalho tão rico. É isso. Você sabe, José, de que os alunos eles se impactam com coisas muito simples. A primeira aula que eu dei, eu coloquei a sala em círculo, né? Tirei aquela estrutura de filas e coloquei em círculo. E os alunos ficaram muito espantados com aquilo, muito espantados, porque eles não estavam acostumados. E a escola profissional, ela é uma escola que, de maneira geral, ela tem muita disciplina, sabe? É uma pré-escola militar, as escolas profissionais. E colocar a sala em círculo foi algo muito diferenciado. Então, essas práticas criativas, eu também errei muito, viu, gente? É porque eu mostrei para vocês aí o lado bom, mas eu errei muito. Tinha algo que não dava certo, né? E muitos alunos me davam feedback. Professor, você fez isso, não gostei, eu acho que você devia fazer assim. Então, eu tive muito apoio. Eu acho que, por eu ser novo e ter essa linguagem muito acessível com os alunos, é como se fosse um amigo deles que estava ali no meio ensinando filosofia, né? Então, eu tinha essa abertura muito grande com eles, o que facilitou bastante a minha vida, né? E já são 8 anos. Já são 8 anos aí de estrada. Já estou cansado, viu, gente? Com essa reforma da Previdência aí, talvez daqui uns 80 anos eu me aposente. Mas é isso aí. E aí, vamos iniciar? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode passar para a entrevista, né? Se quiser, eu posso até começar já pela dimensão política, que é a primeira aqui. A gente pode ir. Pronto, pode arrochar. Então, pronto, né? A dimensão política possui 3 perguntas, importantes, inclusive. E a primeira é: como e em quais aspectos você compreende o papel social da sua vida prática como docente? Eita, já começou. Já começou quente, hein? Já começou É, o pé na porta. Pedro, essa pergunta, cara, eu acho muito interessante, porque assim, muitos professores eles encaram a profissão somente como o ato de dar aulas, né? E eu não enxergo assim. Eu acho que eu não acredito nesse negócio de dom, né? De destino. Ser professor é um destino, é um dom. Não, eu acho que é uma escolha. E ser professor é fazer parte, né? É ter uma profissão como qualquer outra, como ser pedreiro, como ser garçom.
No entanto, você tem uma responsabilidade muito maior, né? Porque justamente existe uma carga social muito grande em cima das costas do professor. Então, o professor, na realidade, ele tem que ter essa responsabilidade, que é uma responsabilidade também política. O professor, ele não tem como, por exemplo, cobrar dos alunos leitura se ele não é alguém que faz leituras. Eu vejo muitos colegas, por exemplo, pedindo para os alunos lerem livros, mas na biblioteca da escola a gente nunca encontra eles lendo livros, né? A gente escuta muito, por exemplo, os professores pedindo que os alunos escrevam, mas se a gente for observar, quantos professores publicam textos, quantos professores do ensino médio, né, escrevem também. Então, é aquela história de educar pelo exemplo, puxando aí um pouco de Paulo Freire, né? Educar pelo exemplo. Então, se o professor ele não entende que ele também possui esse papel social, ele está fazendo só metade do trabalho. Eu brigo muito aqui na minha escola com os professores da área de exatas, da matemática, biologia, química, porque existe uma lei que, por exemplo, pede, né, diz que os professores de todas as áreas, eles têm que trabalhar a cultura indígena e cultura africana ao longo de todo o ano letivo. E aí, se a gente observar, somente quem trabalha isso são os professores de humanas e a professora de língua portuguesa e literatura. Os outros professores, nenhum trabalha isso. E aí, uma vez eu fui discutir com um professor de matemática, né, porque que ele não trabalhava cultura africana nas aulas dele. Ele disse que é porque não sabia. Ele disse que é porque não foi preparado para isso. Aí o macho, tu tá totalmente equivocado. Se tu pegar, por exemplo, uma tabela com os números do racismo no Brasil, se tu pegar, sei lá, um mapa e for analisar o território da África, dá para tu fazer uma aula. Não é obrigado a trabalhar o tema especificamente, mas tu traz dados que possam ali proporcionar uma melhor visualização do problema pelos meninos, através do olhar matemático, entende? Então, muitos professores, eles se furtam desse papel social que a sua disciplina tem, mas o professor de filosofia não tem como. Ele tem que reconhecer isso e tem que entender que o fato de a filosofia estar hoje presente na escola é um ato político, né? Demorou muito, foi muita luta. Então, se a filosofia ganhou esse espaço, ela tem que fazer valer o seu espaço, sabe? Não dá para fugir. Tudo que a gente fala tem um impacto tanto emocional como social também nos alunos, né? Então, é mais ou menos isso. Massa, massa. Vamos para a segunda, então. É complicado não intervir, porque realmente vem muitas ideias na cabeça para contribuir, mas como entrevista, vamos focar aqui já, passar para o segundo tópico, cuja pergunta é: ao longo do ano letivo, você costuma abordar temas vinculados a questões socioambientais, éticas, estéticas e relativos à diversidade étnico-racial, de gênero sexual, religiosa, de faixa geracional ou sociocultural? Outra pergunta Com forte. certeza, eu com certeza. A filosofia no ensino médio, ela não pode querer reproduzir a filosofia da graduação, sabe? É uma filosofia que tem que ser bem mais acessível e que tem que trabalhar com o cotidiano dos alunos, né? É muito comum, por exemplo, os alunos perguntarem se o professor é ateu. Vocês com certeza vão ouvir essa pergunta quando lecionarem no ensino médio. Professor, você é ateu? Essa pergunta ela me surgiu quando eu estava dando uma aula de Santo Agostinho. Foi até algo Foi até aquele lance lá da professora que eu falei para vocês, né? Porque a gente estava naqueles questionamentos a respeito da origem do mal.
né? Como é que pode existir um Deus tão bom e ao mesmo tempo existir o mal? E aí eu estava na parte ainda dos questionamentos. Eu ia avançar, eu ia explicar ainda as justificações de Santo Agostinho, né? Só que nem deu tempo, os alunos ficaram enlouquecidos, chamaram a professora da Crisma, porque a gente reflete sobre esses temas. A gente reflete sobre a religião. Na aula do terceiro ano, vocês viram que a gente trabalha questões da bioética, e aí envolvem questões ambientais, envolvem questões animais, envolvem questões humanas, clonagem, aborto. Então, eu sempre estou trazendo essas temáticas a nível introdutório para que a gente faça uma evolução e insira os conceitos filosóficos, né? Eu nunca trago, tipo, hoje nós vamos trabalhar René Descartes, pá, e aí taca o conceito. Não, tem sempre uma preparação, né? Sempre vou com uma música, um poema, uma imagem, ou então, quando eu não trago essas coisas, eu vou com uma linguagem bem compassada para que os alunos possam ir assimilando aos poucos. Mas esses temas da atualidade não tem como fugir, né? Mesmo porque a gente sabe que, por uma questão ideológica, governamental, né, a nível federal, alguns assuntos eles não caem no Enem. Não caem mais no Enem. Por exemplo, Karl Marx. Não tem nem perigo ele cair no Enem até o próximo ano. Simone de Beauvoir. Não tem nem perigo cair no Enem até o próximo ano. Então, são assuntos que eu poderia simplesmente retirar da minha grade de conteúdos e trabalhar só os conteúdos que caem do Enem. Mas o que é que eu faço? Eu trabalho os conteúdos ditos essenciais para a prova até o dia da prova. Passou a prova, é como se eu oferecesse um outro curso de filosofia, só com os renegados da filosofia, né? Os renegados do governo. Aí entra Karl Marx, entra a Simone de Beauvoir, entre outros, né? Então, a filosofia não pode deixar de cutucar a ferida, porque senão ela perde sua essência. Filosofia tem que discutir desigualdade de gênero, tem que discutir religião. Tem aquela história de que religião, futebol e política não se discute, né? Pois na filosofia a gente discute tudo isso. Até o futebol, se duvidar, a gente traz alguma questão que aconteceu no futebol e traz ali para a sala de aula como uma forma de fomentar a discussão, né? É importante também a gente lembrar que essas metodologias elas não substituem o conceito filosófico, mas a nível de introdução elas são bem interessantes, né? Então, para responder aí bem objetivamente, sim, a gente trabalha todos esses temas e se a filosofia não trabalhar esses temas, ela foge totalmente daquilo que ela é. Show. A terceira pergunta já para complementar essa segunda, pergunta é a seguinte: qual é a metodologia que você costuma utilizar ou mesmo recomenda para a gente para trabalhar esses temas de modo a promover uma consciência de equidade de direitos entre os estudantes? Olha, é colocar os alunos para pensarem. Não adianta a gente chegar com respostas prontas para eles, né? Eles têm que pensarem, eles têm que formular o raciocínio, eles têm que questionarem, né? Eles precisam ter essa autonomia. A gente não pode ser como aquele professor de matemática ou de física, sei lá, que chega no quadro e já bota a fórmula, né? Já bota a fórmula e aí os alunos vão só aplicar. Ao meu ver, o bom professor de matemática ou de física, assim como todos os outros, é aquele que mostra como a fórmula surgiu, mostra todos os passos, sabe? Então, no caso do professor de filosofia, ele tem que auxiliar os alunos a terem essa tomada de consciência. O professor de filosofia não pode querer ser a consciência do aluno. Ele tem que ajudar o aluno a desenvolver essa consciência.
E eu não vejo assim uma outra forma melhor do que botar os alunos para dialogar, sabe? Divide os alunos em grupos, dá um tema para cada um e diz, faz um sorteio na hora. Eu não sei onde foi que eu vi essa metodologia, mas eu já utilizei. Digamos, você pega um tema como o aborto, né? Aí você divide ali 2 grupos de 6 pessoas, digamos, né? E aí você manda os 2 grupos estudarem os argumentos contra e os argumentos a favor à legalização do aborto. E aí você faz o sorteio na hora. Você não diz qual é a posição que o aluno vai defender. Você sorteia na hora. E é muito interessante porque aí eles vão estudar os 2 argumentos. Eles vão estudar as 2 posições. E aí eles vão ter uma abertura mental maior. Então eu vejo dessa forma. A gente deve trabalhar esses temas, né? Deve incentivar o respeito a todas as pessoas, mas ao mesmo tempo é algo que eles têm que construir. Porque se for pronto, acabado, se for algo instantâneo, que a gente chega somente para repassar, eu creio que a rejeição ela tem uma chance muito maior de acontecer. Agora, se for eles que construírem isso, com a nossa mediação, eu acredito que a gente tem uma chance muito maior de obter um melhor resultado. Né? Me parece ser uma metodologia dialógica, parece para mim encaixar muito bem com esses temas. Enfim, agora é a dimensão aí social, né? Quem é que vai para a dimensão social? Jéssica, você quer ir agora? A Jéssica não está. Então, só um pouquinho aqui, eu estou só abrindo aqui as perguntas. A Jéssica disse que está com problema na internet. Se a gente puder perguntar para ela, por ela. Então, eu vou fazer as perguntas, tá bom? Começar. A dimensão social, professor. Também são 3 perguntas. E aí, vamos lá primeiro. Você tem acesso a dados ou materiais que indiquem a realidade social em que vivem seus estudantes? Sim, com certeza. Viu? A gente, a Secretaria de Educação do Estado tem um projeto chamado Projeto Diretor de Turma. Como é que funciona? Cada turma, né, cada sala, tem um professor responsável. Esse professor, no início do ano, ele faz uma entrevista com os alunos, pega todos os dados familiares, socioeconômicos, todos os dados mesmo. Parece aquela entrevista do Bolsa Família, né? E aí, bimestralmente, a gente tem uma reunião onde, além de expor as notas dos alunos, a gente faz essa análise comportamental, faz essa análise social, né? A gente vê lá, por exemplo, se os pais têm emprego, quantos irmãos eles têm, se a casa é própria ou é alugada. É um raio-x completo dos alunos, né? Porque a gente não pode analisar o aluno limpo e seco pela nota que ele tira. A gente tem que analisar todo um contexto, né? E aí, esses professores diretores de turma, eles atuam fazendo atendimentos com os alunos. Tipo, o aluno ele tá passando por um problema, aí ele chama esse professor para conversar, né? Então, nessas reuniões que acontecem bimestralmente, os professores eles passam alguns desses problemas que os alunos conversam com eles, né? Então, a gente tem uma visualização quase completa da realidade dos alunos, o que facilita muito, não diria facilita, mas ajuda muito na hora de você julgar
se vai reprovar ou não um aluno, né? Acho que auxilia muito, porque já tive casos, por exemplo, em que a aluna ela zerou na minha prova. De 10 questões, ela não conseguiu responder nenhuma. E aí eu poderia simplesmente deixar o zero dela, né? Só que aí a professora, que é diretora de turma dela, né, veio conversar comigo e aí me relatou os problemas que ela estava passando, né, separação dos pais e tal. E aí eu dei uma nova chance para ela, dei um prazo para ela estudar e apliquei a mesma prova que ela tinha feito, e ela tirou uma nota bem melhor, um 8, se eu não me engano, né? Então, a própria Secretaria de Educação, ela já pensa nessa dimensão extra-escola dos alunos e na própria estrutura da educação do Estado, né, que eu faço parte, já existem projetos para nos ajudar a ter essa visualização melhor. No caso, é o projeto Diretor de Turma, e aí você tem também uma disciplina chamada Formação para a Cidadania, e tem uma outra disciplina chamada Projeto de Vida, que são disciplinas que fazem essa abordagem social, emocional dos alunos, e aí a cada 2 meses a gente se reúne, todos os professores, num conselho, para discutir a situação de cada aluno, aluno por aluno. É bem desgastante, né, porque são muitos alunos, mais de 300, mas eu acredito que seja uma ação super necessária no ensino médio, né? Bem interessante. Vamos para a próxima. Diante da diversidade social presente no interior de uma sala de aula, como desenvolver um trabalho considerando as individualidades e pontos de vista de maneira democrática? Pergunta, pergunta difícil, viu? Porque assim, José, nós, os filósofos, os professores de filosofia do ensino médio, a gente esbarra muito na questão do tempo de aula. São 50 minutos por semana para você desenvolver o pensamento crítico, desenvolver a autonomia, desenvolver a escrita, desenvolver a leitura, desenvolver a interpretação, né, desenvolver a capacidade de criação de conceitos filosóficos. É muita coisa para você desenvolver em 50 minutos, pelo amor de Deus, né? Às vezes, você chega na sala e aí os alunos eles chegam atrasados 5 minutos, você vai fazer a chamada, você perde ali mais 5 minutos, né? Quando você vai ver, você está com 45, aliás, 40, meia hora de aula. E aí você tem que desenrolar para fazer valer os conteúdos que você tem que dar, né? Então eu confesso para vocês que às vezes algumas aulas elas são assim, eu entro, dou minha aula e saio. Não tem muito essa individualidade, porque a vida do professor, ela é uma vida muito cansativa. Tem dias que você dá 8 aulas seguidas, sabe? 8 aulas seguidas. Você chega em casa só o pó. Tudo que você quer é uma rede para se deitar. Às vezes nem toma banho, por incrível que pareça, né? Mas essa diversidade, eu acredito que na pergunta, né, como trabalhar a individualidade, né, a diversidade considerando as individualidades. Pergunta difícil, estou me enrolando aqui, mas eu vou responder. Né? O professor ele tem que tratar todo mundo igual, né, com as diferenças. Não sei se eu me faço entender. Tem que tratar todo mundo igual com as diferenças. Eu acredito que a pergunta 1 ajuda muito na resposta da pergunta 2. Né? Na medida em que a gente conhece os alunos, a gente vai aprendendo a como tratar eles, da maneira como eles merecem ser tratados. Né? Porque se eu não conheço os alunos, se eu não conheço a história deles, se eu não conheço de onde eles vêm, o que eles querem fazer, o que eles querem ser, eu vou tratar todo mundo igual, como massa homogênea.
algo que eles não são, né? Então, eu acredito que esse conhecimento dos alunos auxilia muito nesse desvendar, nesse tratar cada um da maneira como cada um merece. Agora, confesso que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil você gerir uma sala de aula de maneira democrática. Não é. Porque a gente está muito acostumado ainda com aquela figura centralizadora do professor. E é muito mais cômodo, confesso. É muito mais cômodo centralizar ali as coisas em mim, né, do que dar uma autonomia maior para os alunos. Eu acredito que essa autonomia ela é dada aos poucos. Nos primeiros anos, por exemplo, vocês vão ver quase zero de autonomia dos alunos. Nos terceiros anos, vocês já vão ver uma autonomia maior. Por exemplo, eu posso fazer uma atividade em grupo com os alunos do terceiro ano e somente marcar o tempo e deixar que eles façam a atividade, depois apresentam e eles vão apresentar numa boa. Agora, com os primeiros anos, já é mais difícil. Os segundos anos, eles estão ali no nível intermediário, tem que ter aquela figura do professor, né? Então, essa gestão democrática, ela é bem complexa, mas eu acredito que o professor, na medida em que ele conhece a sua turma, ele pode considerar as individualidades de cada um de uma maneira melhor. Me enrolei um pouco aqui, mas é porque a pergunta é complexa. Maravilhoso, gostei dessa. E a terceira diz assim: você costuma estimular ou sugerir atividades para além da sala de aula, como projetos, grupos de estudos, artes? Qual a viabilidade, qual a viabilidade imaginada que seus estudantes têm de participar de tais atividades? Sim, eu sou um professor muito ativo, né, nessa questão de projetos e gosto muito, porque, como eu falei, eu considero que o tempo da filosofia na sala de aula é muito curto, uma aula por semana, 50 minutos. Então, eu tento criar espaços onde os alunos, ao longo da semana, eles tenham contato mais alguns minutos com a filosofia, né, com a linguagem filosófica. Então, por exemplo, nos horários de almoço da escola, eu sempre tinha grupos de leitura na biblioteca, né? Todo horário do almoço, o horário do almoço era de 11h45 até as 13 horas. Então, todo horário do almoço, você podia ir, que eu estava lá na biblioteca. E ações bem simples, pegar um livro, fica lendo, e aí compartilha a leitura, e aí vai discutir o que é que aconteceu, o que é que todo mundo entendeu. Eu tinha outros projetos também fora da escola, como aquele que eu mostrei no slide, o Catarse Filosófica, que era um projeto que incentivava o diálogo filosófico com pessoas comuns, né, pessoas da comunidade, as mães dos alunos, pessoas que estavam na praça, e aí às vezes a gente organizava algumas palestras à noite, né, então eu tentava criar esses espaços para ganhar um tempo maior para a filosofia. E nesse período remoto, nesse período online, além da gravação das aulas, de vez em quando eu faço umas lives no Instagram, né? Eu faço umas lives onde eu convido alguns alunos para discutirem alguns temas. E o mais interessante é que eles participam, né? Porque tem alguns temas que eles gostam muito. O amor é um tema que eles, Ave Maria, adoram, né? Então dá para você dar palestra sobre o amor o ano todinho. É só você pegar concepção de cada filósofo e aí você vai trabalhando. Tipo, num mês você trabalha Platão, no outro você trabalha Bauman, que eles adoram, no outro você trabalha, sei lá, Nietzsche. Então, esses espaços, eu diria, inclusive, que eles são fundamentais. É fundamental que o professor do ensino médio, professor de filosofia,
trabalhe com projetos para que ele ganhe um tempo maior do filosofar com os seus alunos. No mestrado profissional, eu tive uma colega, a Jocilane, se eu não me engano o nome dela, e ela criou um grupo no Facebook, e aí ela inseriu todos os alunos nesse grupo, e ela fazia discussões filosóficas nesse grupo do Facebook, né? Então é algo muito interessante de se fazer, mas eu acredito que cada um pode fazer aí de acordo com as suas habilidades, de acordo com a sua disponibilidade também, né? Porque eu acredito que, por exemplo, uma professora que tem filhos, um professor que tem filhos, para ele estar tirando um tempo à noite, fora do seu trabalho, é algo muito complicado de se fazer, né? Ou então, se você tem alguma outra responsabilidade. Mas dentro do tempo da escola, eu acho que tudo é válido. Se o professor estiver disposto, tudo é válido. Pedro, você faz as perguntas restantes? A dimensão pedagógica, né? A Isso. nossa última dimensão. Que tem duas perguntas, e a primeira é a seguinte: como faz para transformar seus conhecimentos acadêmicos específicos em conhecimentos didáticos, pedagógicos e escolares, úteis para a vida dos discentes? É uma boa pergunta, viu, Pedro? Eu acho que a gente tem que sair do pedestal, sabe? A gente tem que descer um pouco e entender que os alunos do ensino médio, eles não estão estudando para ser filósofos. Eles estão estudando para adquirir um conhecimento em nível médio em filosofia, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender isso. Eu não estou preparando ali bacharéis ou licenciados em filosofia. Eu estou preparando pessoas para terem uma noção média de filosofia, né? Porque às vezes a gente vê, eu tenho muitos colegas que eles falam muito difícil no ensino médio, os alunos não entendem nada. Aí alguns alunos de outras escolas vêm me procurar, às vezes, para explicar algum conteúdo. Não que eu seja assim o melhor professor do mundo, sabe? Mas eu tenho consciência de que eu tenho uma linguagem próxima dos estudantes. E isso é fundamental. Eu não posso, por exemplo, querer falar, por exemplo, nos termos alemães dos escritos de Adorno. Eu não posso. Entende? Eu tenho que dar uma. É porque eu não queria usar esse termo, mas eu vou dizer. Eu tenho que dar uma baixada de nível. Eu tenho que dar uma simplificada, como fala a Lídia Rodrigo, né? Eu tenho que dar uma simplificada para me tornar acessível. Acho que não tem problema nenhum, sabe? Então, a compreensão de que os alunos não estão se formando como professores de filosofia, eu acredito que é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. E no mais, a gente tem que deixar a criatividade falar mais alto, a gente tem que ousar, sabe? Ser professor no ensino médio é ser um pouco de ator e atriz. A gente tem que atuar um pouco, sabe? Às vezes eu dou uns exemplos do cotidiano, histórias que supostamente aconteceram comigo, mas nem aconteceram, é tudo mentira, sabe? Às vezes um amigo meu que me contou uma experiência dele, aí eu pego ele como exemplo. Ou então, às vezes, eu invento mesmo na minha cabeça. Às vezes eu assisto uma novela, pego ali um pouco da história e digo que aconteceu foi comigo. Então, tem um pouco dessa atuação, né? Tem um pouco dessa atuação no ensino médio. E no fundo, os alunos sabem que as histórias que a gente conta nem todas aconteceram, né? Mas aí a gente deixa um mistério no ar. Então eu acho que o professor, ele tem que também ser muito intuitivo. Ele tem que sentir, né? Porque cada turma, ela funciona de um jeito diferente. Às vezes você aplica uma metodologia em uma e dá certo. Aí você pega a mesma e vai aplicar em outra sala, já não dá certo.
Então a gente tem que deixar essa intuição nos guiar um pouco para que a gente possa garantir a aprendizagem dos alunos, que é um direito deles, né? É um direito deles aprender. Sim. E a última pergunta é: quais são os recursos técnicos, os materiais didáticos e metodológicos que você utiliza para enfrentar os desafios e as dificuldades inerentes à tarefa de despertar os jovens para a reflexão? Atualmente, nesse período remoto, eu utilizo muito os slides, né, que eu mesmo faço. Eu utilizo muito vídeos que eu mando para eles no YouTube, textos que eu mesmo resumo, né, faço resumo e mando para eles, mas também o livro didático que eles recebem é um auxílio muito grande, porque todos eles têm, né, têm em casa, e aí eu direciono as páginas que eles têm que ler. É um recurso muito interessante. Essa pergunta é interessante porque, assim, na pergunta anterior eu disse que a gente tem que simplificar, né? Só que agora eu vou me contradizer, mas não é bem uma contradição. Porque, assim, a gente simplifica com a intenção de atrair o aluno para aquele conteúdo, né? A gente simplifica para que o aluno perceba que aquele conteúdo faz parte da vida dele. Mas a gente também, ao mesmo tempo, não pode passar 3 anos só simplificando. De vez em quando, a gente tem que ir inserindo uma dificuldade para que os alunos eles se desenvolvam, né? Então eu simplifico inicialmente e gradualmente eu vou colocando algumas dificuldades para que ele evolua, né? Então essa evolução ela vai acontecer principalmente no contato do estudante com o texto filosófico. O texto filosófico presente no livro, o texto filosófico escrito por mim, pelo professor, e o texto filosófico escrito pelo próprio filósofo ou filósofa. Né? Quando você, por exemplo, seleciona um fragmento e manda os alunos lerem. Então, os recursos são todos os recursos possíveis. Né? Seja um slide, seja uma canção, seja um vídeo que eu peguei do YouTube ou que eu mesmo fiz, né? Um texto que eu mesmo resumi ou que eu escrevi, um fragmento que eu peguei, né? E valorizar também as próprias produções dos alunos. Às vezes eu utilizo textos que os alunos me mandam, né? Tipo, eu passo uma redação sobre algum tema e os melhores textos eu trabalho na aula. É algo que eu já fiz, né? Estou fazendo menos porque dá muito trabalho corrigir texto. É uma dificuldade muito grande. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a primeira prova que eu fiz na minha vida no ensino médio foi uma prova dissertativa. Sabe essas provas que os professores passam na graduação? Tipo, você estuda Platão, aí a prova é assim: disserte sobre Platão. Aí, como eu só tinha feito prova nesse estilo, a graduação inteira, eu fui querer repetir no ensino médio. Aí eu cheguei lá, disserte sobre Platão, digamos, né? Só que eu não percebi que eu tinha mais de 300 alunos. E aí, para eu corrigir mais de 300 redações sobre Platão, foi difícil, eu demorei quase um mês. Todo dia corrigindo 10, 11, parecia que não ia ter fim nunca, acredita? E aí eu percebi que não dava para eu fazer isso sempre, né? Então, o que é que eu faço? Às vezes quando eu passo redação em dupla, eu passo redação em grupo, cada um constrói um parágrafo. Tipo, eu separo grupo de 5 pessoas, e aí cada um faz um parágrafo. O primeiro faz a introdução,
e aí o outro vai dar continuidade no desenvolvimento, cada um escreve um parágrafo continuando o texto, e aí no final o último faz a conclusão, né? Um texto de uma lauda com 5 parágrafos, que dá mais ou menos em média 5 linhas para cada um, sabe? Eu tento encontrar essas formas diferentes de desenvolver, né? Mas que também não acabem comigo, né? Porque se eu for pedir um artigo, um ensaio de 3 páginas para cada um, eu vou morrer. E a gente também tem que entender que nem todos os alunos eles gostam da filosofia. Infelizmente. Por mais que a gente faça, por mais que a gente invente, por mais que a gente seja criativo, tem aquele aluno que ele não vai gostar de jeito nenhum, sabe? Ele vai ter aquele ranço da filosofia. Eu acho que vocês devem ter tido também ótimos professores dentro de algumas disciplinas, mas que você, não é que você não gostasse do professor, você não gostava é da disciplina. Eu tinha um professor de matemática que eu adorava ele, amava ele, mas na hora que ele começava a dar aula, parecia que tinha jogado era um lençol na minha cara, eu não entendia nada, né? Então, por mais que a gente faça as coisas, por mais que a gente inove, sempre tem aquele que não vai estar nem aí para a filosofia. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo nosso trabalho e vai entender que as pessoas são diferentes, que tem pessoas que não se interessam pelo filosofar, né? Igual no mito da caverna, o ex-prisioneiro ele volta para alertar os prisioneiros que estão lá dentro e que existe um mundo lá fora. Mas aí, se eles não querem sair, a gente vai arrastar eles para fora? Não. A gente deixa eles lá e tenta convencer outros, né? Tenta convencer outros de que lá fora tem um mundo muito melhor. Então é mais ou menos isso. Massa. Acho que fechamos então as perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa aí. Rapaz, eu me enrolei tanto naquela pergunta da José que até agora eu estou pensando. A gente, como o Pedro estava falando, você fica falando e a gente fica já imaginando mil e uma coisa, é tanta coisa que a gente consegue observar num momento desse, né? Eu achei bastante interessante essa coisa quando você falou em simplificar. Eu gosto muito do Rubem Alves, e o Rubem Alves, ele disse que, tanto que uma vez perguntaram para ele por que que as pessoas gostavam das obras dele, dos livros dele, e aí ele falou, é porque eu pego a psicanálise e simplifico. Não precisamos usar os termos acadêmicos para atingir as pessoas, nós precisamos simplificar. E eu acho que o bom das pessoas que chegam na faculdade, na graduação, é ter essa percepção, porque eu fico pensando, às vezes a gente usa termos técnicos e a massa, a grande massa, não entende. Então, ler aquele texto, principalmente filosófico, porque o texto filosófico é para a vida, então a gente tem que estar buscando mesmo essa simplificação, para que todo mundo possa entender. Estava até, só para poder fechar, conversando agora com a professora Úrsula, que a gente está fazendo fenomenologia com ela. E aí a gente pegou um texto que afirma que a filosofia existe para cada época. Quer dizer, mesmo as pessoas que não estudam filosofia, elas são atingidas por elas. E aí eu estava pensando assim, no momento atual que nós estamos vivendo, a filosofia tem que estar presente em toda a camada social, porque a gente está vendo que nós estamos vivendo momentos difíceis e que, ao mesmo tempo, as pessoas estão meio perdidas nessa confusão toda que está havendo, as pessoas ficam meio perdidas, e aí, às vezes, eu fico pensando, quando eu pego um texto, assim, filosófico, que eu fico pensando assim, se todo mundo tivesse acesso a esse texto, para estar refletindo sobre a vida mesmo, sobre o que nós estamos fazendo de nós. Então, bem interessante, parabéns, assim, pelo seu trabalho.
Foi muito bom estar com você, ver sua experiência, os relatos, as fotos, tudo ali mostrou, inclusive, que aquilo que você está passando para nós, você mostrou que vive. Isso é muito interessante. Então, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço, né, primeiramente a oportunidade, né, de estar me relacionando com vocês. É uma experiência muito nova, é a primeira vez que eu recebo estagiários e dessa maneira aqui, né, é mais inovador ainda, né. E só a respeito dessa simplificação ainda, José, muitas pessoas talvez possam entender, né, que o aluno ele da graduação ele não tem que se esforçar porque ele vai ser professor do ensino médio e a filosofia que ele vai dar lá é mais simples. Mas eu acredito que seja o contrário, né? Você tem que ser um especialista em filosofia para você simplificar. Porque como é que eu vou fazer a simplificação de algo que eu não domino, né? Para você fazer um mapa mental, você tem que dominar os conceitos. Para você fazer uma paródia filosófica, você tem que dominar os conceitos. Para você fazer um cordel filosófico, sei lá, você tem que dominar os conceitos, né? Então, a graduação, ela é importantíssima, né? O professor, ele tem que estudar muito, tem que se preparar muito, tem que ser muito bom na sua área para poder conseguir fazer essa simplificação para os estudantes, né? Então, por isso que ser professor é tão difícil, né? Porque além da gente dar aula, além da gente se preocupar com a parte burocrática, gente, que não é brincadeira, viu? Plano de aula, frequência mensal, guia bimestral, relatório de aluno. Além da gente se preocupar com tudo isso, a gente tem que continuar estudando, né? Tem que estudar praticamente todo santo dia, pensando na aprendizagem dos alunos, mas que também serve para a gente, né? Por isso que, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o mestrado, de fazer um doutorado, façam, viu, gente? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem coisa para aprender, né? E eu espero que esse pouco tempo que a gente conviveu, ainda vou continuar, ainda vou mandar uns materiais que eu prometi para vocês, certo? Só estou selecionando aqui direitinho. Mas eu espero que um pouco dessa minha experiência tenha servido aí para vocês. E quem sabe a gente se encontre aí novamente no estágio 4 ou em alguma outra oportunidade aí pela UFC. Tá bom? Massa, se tiver disposto a receber novamente, a gente está aí mesmo, esperando. Pois é, e eu espero que a pandemia termine para a gente ir presencial, Pedro, que eu fiquei assim. Já pensou? A gente vai e aí o Santiago faz um churrasco para a gente ali, ó, e uma aula debaixo das árvores. Juntar aí, incrível, para mim é isso aí. Em algum momento ir até lá, ver e presenciar e sentir, né? Você precisa sentir um pouco do que tem ali, para ver se você traz alguma coisa para cá, o que for possível trazer para cá. Exatamente. Se você souber que eu sou o churrasqueiro da família, viu? Ainda, fechou. Gente, pois eu agradeço a disponibilidade de vocês. Estamos aqui nesse feriado, vou interromper aqui a gravação. E aí, assim que tiver